Boa tarde para vocês, que bom que você está aqui no encontro hoje. Feriadão, né? Com calor, fazia tempo que não tinha um feriado com calor. Muita gente viajando, mas você está aqui com a gente, obrigado, tá? Você está vindo pela primeira vez, não me conhece, meu nome é Wesley, tá bom? Você deve ter recebido aí o seu guia de mensagem, esteja com ele a postos aí, é uma forma de você acompanhar a mensagem aqui que a gente vai falar de forma interativa, preencher e levar um resumo para casa, tá bom? Bem, vamos lá. O som tá meio ruim, mas aos pouquinhos ele vai ficando bom, tá? É o seguinte, enfim, acabou, né? Acabou o período eleitoral aqui no Brasil. Acabou. Tem gente que já tá até com idade, mas aqui já estamos aí no período de reatar nossas amizades, né? Refazer os laços familiares que estavam desfeitos. Eu preciso fazer um adendo antes de começar a mensagem aqui também. Eu não costumo fazer, eu queria destacar a presença do Eric, aquele envergonhado. Levanta a mão, Eric, aí. O Eric, por muitos anos aqui, foi o nosso guitarrista, violonista oficial aqui do encontro. Foi fazer um tour nos Estados Unidos lá, demorou um pouquinho, mas está aqui hoje. Legal, viu, Eric? Muito feliz que você está aqui. Muitas pessoas aqui nesses últimos meses oraram pela vida da sua mãe, pela saúde da sua mãe, e a gente fica feliz que ela está se restabelecendo, viu? E legal que você está aqui hoje. Bem, como eu ia dizendo, então a gente está vivendo aí dias de restauração, tudo ali arranhado por conta desse período conturbado que a gente viveu aí de eleições. Mas, independentemente se o seu candidato preferido ganhou ou não as eleições, o fato é que logo mais o Brasil, nosso país, vai estar sob nova direção. Tá? E apesar de um friozinho na barriga, porque um dos princípios que eu tenho muito caro comigo é a devida separação entre o Estado e a Igreja, eu confesso que como cristão eu fiquei feliz, eu fiquei impressionado, eu me senti representado, porque antes mesmo de um discurso de vitória, a primeira ação que o candidato fez foi uma oração, né? Uma oração de gratidão, e naquele momento, como cristão, eu fiquei feliz. E ele fez essa oração de gratidão e também ele fez a promessa que iria governar sobre um texto bíblico, né, que é o tema da mensagem de hoje. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Com certeza esse foi o texto bíblico mais falado no Brasil nessa última semana. Concorda comigo? E aí talvez você tenha escutado esse texto e pensado, mas o que é essa liberdade? Né? Como é que no contexto bíblico essa frase foi empregada? O que isso faz diferença na nossa vida? Que liberdade é essa? Que verdade é essa que liberta? Enfim, para a gente entender mais ou menos isso, qual foi o contexto bíblico, eu quero contar para você uma história. Tá? Eu vou contar a história de um homem que vivia como muitos de nós vivemos hoje, só que algo não ia tão bem assim na sua vida. Apesar de ele ter muito sucesso ao seu redor, alguma coisa não estava tão bem. Ele era uma pessoa muito especial, ele sabia disso, ele era atraente fisicamente, ele era um cara cheio de entusiasmo, coragem era uma coisa que não lhe faltava, ele era visionário, ele era um líder, uma pessoa cheia de carisma, o que isso lhe proporcionava fazer com que todas as pessoas ao seu redor fizessem exatamente aquilo que ele gostaria que elas fizessem. Ele tinha essa capacidade de arregimentar pessoas, de influenciar pessoas. Nasceu e cresceu no interior, ajudando nas terras da família, mas em algum momento da sua vida ele foi seduzido pela vida urbana, cativante, mudou-se, estudou, cresceu. Pouco a pouco ele foi demonstrando tino para a política, foi se aproximando do poder, foi subindo, tendo poder, dinheiro, e era respeitado por todo mundo. Ele foi visto e era visto pela comunidade como uma pessoa de influência, líder, um exemplo de pai, exemplo de esposo, exemplo de líder.
Era conhecido também por sua vida religiosa, por respeitar as tradições ensinadas por sua família. Tudo aparentemente seguia a mil maravilhas, mas como eu disse, nem tudo ia tão bem assim. Por quê? Porque já havia algum tempo esse homem estava carregando com ele um segredo que estava destruindo ele mesmo por dentro. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para que ninguém descobrisse. Afinal, ele tinha uma posição destacada, como eu falei, mas se descobrissem, ele estaria em maus lençóis. Qual era o seu segredo? Havia sido infiel no seu casamento, teve uma aventura amorosa e se relacionou com uma mulher casada também. Esse relacionamento não durou muito, mas para piorar a situação, a sua amante ficou grávida. Ele se desesperou, porque sabia que a sua carreira, a sua reputação estariam em jogo se as pessoas descobrissem. E se isso se tornasse público o que eu fiz, o que vai ser de mim? Eu vou estar arruinado. E é engraçado que esses ingredientes, né? Poder, sexo, reputação, imagem, dinheiro, são ingredientes ideais para problemas inevitáveis. E tem essas coisas em jogo, você pode ver nos filmes, nas novelas, sempre giram em torno de poder, dinheiro, reputação, sexo, enfim, mentiras. E na tentativa de ir escondendo o seu erro, ele foi cometendo mais e mais atos que pioravam a sua situação. Agora, além de adúltero, esse rapaz se tornou um assassino porque encomendou a eliminação do marido da amante. A princípio ele achou que a estratégia era perfeita, mas mal sabia que a farsa dele estava próxima a ser desmascarada. Um de seus amigos mais próximos descobriu a verdade e o confrontou com ela. O resultado, o peso da culpa tornou-se algo muito grande para ele carregar. Era algo além daquilo que ele podia carregar. E muitos de nós aqui, talvez alguns de nós, talvez todos, talvez poucos de nós, eu não sei, mas eu acho que todo mundo carrega um peso dentro da mala, carrega um peso dentro de si, que é além daquilo que a gente pode suportar em algumas vezes. A gente vive, quem sabe, como um prisioneiro, como se tivesse uma bola de ferro preso no tornozelo. A gente não sabe como escapar. A gente às vezes não sabe nem ao certo se existe essa chance de viver em liberdade desse sentimento que muitas vezes está corroendo a gente por dentro. Ser livre é o sonho de muita gente, se não de todos nós. A gente usa essa palavra para muitas coisas, né? A liberdade, todo mundo ama a liberdade, todo mundo deseja ser livre, mas afinal o que significa? Eu sei que vocês discutiram aí nos grupos o que significa liberdade. Será que liberdade é sinônimo de democracia? Quem em algum grupo pode me dar um exemplo aí do que foi discutido? O que é liberdade? Poder fazer aquilo que você quer, é isso aí. Liberdade de escolha. A liberdade é a verdade. Ok. É isso mesmo. Muita gente fala que a liberdade é sinônimo de democracia, da verdade, de poder exatamente fazer aquilo que a gente quer, né? Tomar a nossa vida, né? As rédeas da vida nas nossas próprias mãos. Já ouviram essa frase? Você tem que tomar as rédeas da sua vida na sua própria mão. Você precisa ser livre, né? O que Cristo falou sobre o que é liberdade? Isso é interessante a gente saber. Nossa prisão não precisa ser necessariamente a culpa, o remorso que assolou a vida desse rapaz que eu mencionei agora há pouco. Às vezes a nossa prisão é um segredo, é uma mentira, é um vício, é um rancor, é um ressentimento, uma mágoa que você guarda de alguém. Às vezes a sua prisão é a sua incapacidade de ter controle emocional. Sabe aqueles acessos que você tem de vez em quando, de ira, de raiva, aquele arroubo? Aí você fala assim, olha, eu tento, mas eu não consigo me controlar. Às vezes sua prisão é isso. Às vezes sua prisão é um problema de relacionamento, que você não consegue levar adiante, você não consegue
se relacionar como deveria, você não consegue manter relacionamentos estáveis e duradouros, enfim. As razões podem ser as mais variadas possíveis, mas a realidade é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, estaremos carregando algo dentro da nossa bagagem. Eu sei que para alguns, até só de ouvir um assunto desse, qual é o que corrói você por dentro, e você sabe o que tem, e já dá um frio no estômago, do tipo, nossa, eu não quero pensar sobre isso. Mas eu tenho uma notícia muito boa para vocês, na verdade uma notícia muito boa, uma grande notícia, existe esperança. Existe esperança para você se você tem um sentimento assim. Sabe por quê? Porque através do poder de Deus, através da palavra de Deus, você não precisa ficar vivendo como um prisioneiro. Não precisa, porque Deus, Ele é especialista em libertar seres humanos. Vou repetir, Deus é especialista em libertar seres humanos. Deus deseja que você seja livre. Pode não ser tão fácil, pode não acontecer tudo de uma vez, de repente, mas a boa notícia é que Deus quer que você seja livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus sabia que a gente ia ter um pouquinho de dificuldade com esse texto, e 4 versos depois desse texto em João, Jesus disse o seguinte: se o Filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Livres de verdade. Não é um sonho, não é uma utopia, não é algo intangível. Para nós que acreditamos que somos cristãos, liberdade é um sonho possível. É uma possibilidade real para todos aqueles que se submetem ao poder de Deus. Mas a grande pergunta de hoje é: como é que essa tal liberdade, essa tal verdade pode nos libertar? O que significa na prática viver liberto pela verdade? A gente podia falar horas e horas sobre esse assunto aí, mas eu quero apresentar para você pelo menos 3 chaves que abrem o caminho para liberdade. Primeira chave, eu vou falar para você anotar e completar no seu guia de mensagem aí, sobre as chaves que abrem a porta da liberdade. A primeira chave é: nós precisamos aprender a nos submeter à verdade. Para explicar isso, eu vou voltar para a história que eu estava contando aqui. Como você já deve ter percebido, eu estava contando a história de Davi. Não é um personagem imaginário, não é fruto da minha imaginação, mas Davi é um personagem real que a gente encontra no Antigo Testamento. Eu já até contei essa história de Davi aqui, num outro contexto, mas eu entendi por bem trazê-la de novo aqui. Esse homem foi conhecido na Bíblia como o Rei Davi. Um dos grandes homens do passado, e mesmo depois de um grande fracasso moral, foi considerado por Deus um homem segundo o seu coração. Quando você lê em detalhes o relato do grande pecado do rei Davi, você não consegue chegar no coração de Davi e saber exatamente o que ele estava sentindo. Mas a Bíblia conta que Israel estava em guerra. Praticamente todos os homens haviam ido para a luta, para o campo de batalha, mas Davi havia permanecido no palácio. E diz que ele estava andando no palácio, a certa distância ele observa então uma mulher muito bonita, e aí ele chega para os mais chegados dele ali, para os mais próximos dele, e fala assim: escuta, quem é aquela mulher que eu vi tomando banho lá e tal? Ih, chefe, melhor você não se aproximar não, ela é casada, é Batseba. Traz ela aqui, vai. E aí trouxeram ela para o palácio, provavelmente ele preparou ali um jantar, luz de vela, conversa vai, conversa vem, e pouco tempo depois ambos haviam traído os votos de fidelidade que haviam feito. Foi um momento curto, talvez de prazer ali, bom para os dois, quem sabe, a gente não sabe, mas alguns dias depois o caldo entornou, como a gente diz, né? A coisa azedou. Ela vira para Davi e fala: rei, eu estou grávida. E aí Davi então se desespera, e aí pensa: como é que eu vou agir? E agora? O que eu faço? O marido está na guerra, todo mundo vai descobrir, ela não podia ter engravidado do marido, não tem homem aqui, o único homem aqui sou eu. Então ele teve uma ideia: manda trazer Urias, o marido de Batseba da guerra. Traz lá. Só que ele não contava com um simples detalhe. Urias era um soldado de elite,
fiel aos seus companheiros, ele falou assim, olha, como é que eu posso estar aqui bem com a minha mulher se os meus amigos estão na guerra? Porque o plano de Davi era esse, traz ele vai ficar com a mulher dele, todo mundo vai saber que ele está grávido, que ela está grávida do marido. Mas ele falou assim, como um sinal de solidariedade com os meus amigos na guerra, eu não entro na minha casa, eu vou dormir no portão de casa. Eu não vou ficar no meu aconchego enquanto eu sei que meus amigos estão lá na guerra lutando. Falaram isso para Davi, Davi falou, ih, caramba, não deu certo. Dá bebida para ele. Deram bebida para Urias, porque falaram assim, ele bêbado, ele vai entrar em casa. Não adiantou. Ele ficou bêbado, mas não entrou em casa. E aí falou assim, traz Urias aqui. E aí Davi falou assim, Urias, tem uma missão para você, toma essa carta aqui, lacrada, selada, entrega para o comandante Joabe, lá no fronte de batalha, eu preciso que você entregue essa carta. E Urias foi e mal sabia que ele estava carregando a sua sentença de morte, porque Davi havia escrito pedindo para que Joabe colocasse Urias na primeira fileira de batalha, ou seja, para ser morto na guerra. E Davi conseguiu o seu intento. Urias foi atingido e morto. Tadinha da Batseba, ficou viúva, né? Agora viúva, o rei benevolente traz a viúva para morar no palácio, cuidar da... Tudo resolvido, tudo certo. Escondeu o seu erro, sem problema nenhum. Plano perfeito, ele era um visionário, ele era um cara inteligente. O plano deu certo e tudo se resolveu. Só que aquilo consumia Davi por dentro. Era um segredo que ele tinha, mas aquilo estava corroendo seu coração. E Deus tinha um amigo naquele tempo que era Natã, era o profeta Natã. Ele falou, Natã, eu preciso que você dê um pulinho lá no palácio. Preciso que você converse com o rei, porque algo não cheira bem no reino da Dinamarca. E aí Natã chegou, Davi abriu o palácio, meu amigo Natã, que devo a honra, aquela cerimônia toda. E aí Natã, preciso te contar uma história, rei Davi. Havia dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, muito gado, muito tudo. E o pobre só tinha um cordeirinho. Ele comprou esse cordeirinho com todas as economias que ele tinha. Esse cordeirinho brinca com seus filhos, comem juntos, dormem juntos. Só que o homem rico recebeu a visita de alguém muito importante. E ele não quis matar nenhum dos seus animais para o jantar. Sabe o que ele fez, Davi? Pegou o único cordeirinho daquele homem pobre e fez com que aquele cordeirinho fosse o prato principal do jantar com a sua visita. Davi, que era um rei muito justo, ele ficou indignado com a história, né? Ficou indignado, falou assim, não, esse homem, quem é esse homem? Esse homem tem que morrer. Aí eu fico tentando imaginar a cara, né, dos personagens ali, né? Davi indignado e Natã, o profeta, acho que começou a rir por dentro, balançar a cabeça. E aí, Davi, será que você já olhou para o espelho hoje? É você. Eu estou contando aqui uma metáfora, uma fábula, mas esse homem é você. É você. Foi exatamente isso que você fez. Quando eu disse que a gente lê o relato histórico nos livros de 1 Samuel, 2 Samuel, a gente não consegue chegar exatamente no coração de Davi, saber exatamente aquilo que ele está sentindo. Mas quando a gente vai para o Salmo 51, o salmo que Davi escreveu no seu momento de maior dor, a gente encontra o seguinte, Salmo 51, versos 3 e 4, diz o seguinte, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz tudo, fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi, ele sabia muito bem que o que ele tinha feito era errado e pecaminoso. Ele sabia porque, assim como cada um de nós, seres criados, tem no nosso DNA algo que a gente chama de consciência. Essa consciência é aquilo que nos separa dos animais.
os seres humanos e os demais animais. Ao nos criar, Deus colocou dentro da gente uma consciência que, quando ela está bem calibrada pela vontade divina, ela nos mostra exatamente aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é bom e aquilo que é mal. Eu não sei se você carrega uma culpa aí, ou já viveu carregando uma culpa um tempo e isso martelando você de algum jeito. Eu lembro, era o ano de 87, eu estava na 2ª série do ensino primário. Não precisa fazer as contas, nasci em 79, tá? 2ª série do ensino primário. Eu morava numa cidadezinha muito pequena, Monte Azul Paulista, no oeste do estado de São Paulo aqui. Na época a cidade tinha umas 10.100 pessoas, era muito pequena. Hoje já deve ter umas 10.200, assim. Já deve ter crescido bastante. Agora, a nossa professora, todo mundo estudava na mesma escola, só tinha uma escola na cidade. E a nossa professora da 2ª série, eu não lembro por que razão, ela, quando precisava contactar o pai de um aluno, mandar algum bilhete, algum recado, porque o aluno estava sendo indisciplinado e tudo mais, ela não mandava diretamente pelo aluno. Como todo mundo se conhecia na cidade, todo mundo sabia onde morava todo mundo, ela falava assim, ó, quem mora perto do fulano? Aí eu. Então leva essa carta para os pais do fulano. E aí um dia eu havia me comportado mal. Eu não lembro exatamente o que era, mas eu acho que eu tinha desrespeitado a professora, a autoridade dela. Naquele tempo isso aí era grave. Hoje nem tanto, mas naquele tempo... Quem mora perto do Wesley? Aí o Rafael levantou a mão. Entrega essa carta para os pais do Wesley. Eu sabia que quando essa carta chegasse em casa, não ia ser bom. Aí no final da aula eu cheguei no Rafael e falei, se você for lá em casa levar essa carta, amanhã eu vou te bater. E fui para casa com aquela culpa dentro de mim, aquela consciência pesada. Eu estudava à tarde, né? A gente chegou, tal, toma banho, sai do banho correndo. E aí, já passou alguém aqui? Não. Janta, medo da campainha tocar, devo ter ido dormir, não lembro direito, mas enfim, com o coração a mil, e aí? Amanheceu, nada do Rafael tocar lá em casa. Eu falei, não é possível que esse menino vai tocar em casa. Toda hora ia lá no portão, olhava pro destino da casa do Rafael, sabia onde ele morava. Nada, começa a me arrumar para a escola e nada, e aquilo me consumindo, que eu cheguei e não aguentei. Chamei meu pai e minha mãe e falei, seguinte, eu me comportei mal na escola, tem um bilhete na casa do Rafael, só que eu acho que ele não veio entregar porque eu falei que ia bater nele. Enfim, aquela culpa estava me corroendo, porque eu sabia que uma hora o negócio ia vir à tona, porque, enfim, a professora sempre perguntava se o bilhete havia sido entregue, e a coisa ia piorar para mim, aquilo estava me consumindo, e eu não aguentei, e eu contei. Quem de nós nunca teve esse sentimento de culpa, né? Esse sentimento de que está fazendo algo errado. É a nossa consciência. Como eu disse, calibrada pela vontade divina, ela nos ajuda a entender o certo do errado. Davi sabia muito bem o que estava acontecendo, que ele havia feito algo errado. Só que Deus não comunica com a gente apenas pela nossa consciência. Há outras formas que Deus instituiu para conversar com a gente. Uma delas, eu quero que você leia comigo Salmo 19, verso 1 e 2, está no seu guia. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. A Bíblia fala que Deus ele se revela a gente através da sua criação. Toda a natureza aponta a existência de um Deus, aponta para o fato de que existe um Deus. Existe um arquiteto por detrás de tudo que foi criado. Algumas pessoas acreditam que o nosso universo veio do nada, mas enfim, devido a alguns fatores ele veio a existir. Mas eu acredito que Deus criou. E lendo um pouquinho mais sobre o Salmo 19, a gente vê que não é apenas pela natureza que Deus conversa com a gente. Deus também fala com a gente através das suas leis. No Salmo 19, verso 7 e 8 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma.
Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Deus também, além da consciência, além da natureza, Ele fala com a gente através das suas leis. Ele decidiu se revelar a nós através dos preceitos que foram criados por Ele mesmo, para que o universo fosse governado por suas leis. Os seus mandamentos são corretos, preciosos, verdadeiros, são justos. Eles não mudam porque Deus não muda, porque o caráter dele é perfeito, não tem como você melhorar algo que é perfeito. Além disso, a orientação de Deus chega para nós, além da sua lei, além da nossa consciência, além da criação, chega a nós através da Bíblia, a sua palavra revelada. Eu não sei quantos de vocês, mas eu desaprendi a dirigir depois que eu comecei a dirigir com o Waze. Eu não sei chegar a lugar nenhum se eu não ponho o GPS no celular. E até mesmo quando eu erro o caminho, ele recalcula. E a Bíblia é mais ou menos isso, ela nos mostra o caminho a seguir, mesmo quando a gente está no caminho errado. Mesmo quando a gente erra o caminho, a gente olha para a Bíblia aponta, é para lá. E eu erro para cá, e a Bíblia está apontando, é para lá. E eu vou para cá, e a Bíblia aponta para lá. O Salmo 119 diz assim: Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. A tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. E aí eu faço a pergunta: quanto tempo vocês têm passado a sós com a palavra de Deus? Com esse livro, com a Bíblia? Quanto tempo? Talvez você esteja num processo de decidir se vai acreditar em Deus, se não vai acreditar, se é ser cristão, é aquilo que você quer ser mesmo. Enfim, o meu conselho, o meu desafio a você é: leia esse livro, medite e veja por você mesmo o que esse livro pode fazer na sua vida. Como você vê a verdade de Deus revelada na Bíblia vai do valor que você dá a ela. Se você vê a Bíblia como algo autoritativo, possivelmente ela vai fazer diferença na sua vida. Ao contrário, se você ver a Bíblia apenas como um livro histórico, não vai fazer diferença para você. Mas voltando àquela pergunta crucial de hoje: como a verdade estabelecida por Deus para o universo pode me libertar? Que diferença isso faz para mim? Olha, uma das coisas que eu posso te garantir: você não precisa sair por aí correndo atrás do que é verdade. Só o fato de saber que Deus já revelou que é verdade, isso dá uma paz, né? Já dá uma liberdade. Olha, você não precisa acordar de manhã e essa semana eu vou descobrir o que é a verdade. Não, a verdade já está revelada. Não é um conforto? Duas: aquilo que era verdade ontem é verdade hoje e é verdade amanhã. Um dos grandes problemas dos relacionamentos, dos investimentos, é porque nada dura, tudo muda. Mas no que concerne a verdade revelada por Cristo, ela foi a mesma ontem, é hoje, e a gente tem a garantia que ela vai ser a mesma amanhã. Isso já é algo que te dá uma paz imensa, uma liberdade, porque isso não muda. Primeira chave para a liberdade, então: submeta a verdade. A verdade, qual a verdade? A verdade que Deus revelou na sua consciência, na natureza, na lei de Deus e na palavra já revelada, na Bíblia. Segunda chave para o caminho da liberdade: nós precisamos viver de acordo com a liberdade. Viver de acordo com a liberdade. E aqui a questão gira em torno de honestidade mesmo. Significa levar a sério, significa abrir a mala que você carrega. Foi exatamente isso que Davi fez. Depois do seu fracasso, depois quando ele foi confrontado por Natã, assim que ele percebeu que já não tinha como esconder mais nada, porque Deus sabia, Natã já sabia, as primeiras palavras que Davi ele pronunciou
Não tentou racionalizar, do tipo, olha, eu sou homem, ela apareceu lá, eu não tive como segurar. Ele não tentou apresentar justificativas, nada. Ele disse o seguinte, está lá em 2 Samuel, pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Não apresentou desculpas, não culpou ninguém, não tentou racionalizar. Nesse momento ele confessa o erro, pede desculpa por completo e diz, eu errei. Eu tenho certeza que assim como eu contei para os meus pais que eu tinha ameaçado meu colega de classe, aquele momento foi de alívio. Apesar de eu saber que havia consequências, aquele momento para mim foi um alívio. Porque eu contei aquilo que estava me afligindo, porque já tinha dormido mal, já não tinha comido direito. Eu tenho certeza que para esse momento, para Davi, quando ele foi desmascarado, admitiu o erro, foi um momento de alívio. Porque provavelmente era algo que ele dormia pensando, ele acordava pensando, ele comia pensando, ele já não conseguia mais viver direito, porque aquilo estava martelando na cabeça dele o tempo todo. E lá no Novo Testamento a gente encontra uma passagem que nos ajuda melhor a entender isso que estava acontecendo, o que aconteceu com Davi. Tiago 5,16 diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Confessar o erro aqui tem um poder restaurador. O perdão vem de quem? Do Senhor. Vem de Deus. O perdão vem de Deus. Mas a cura completa vem de Deus através de uma comunidade que pode te ajudar a entender o que é perdão. Só que aí você deve estar pensando assim, será que eu preciso então confessar, ou seja, falar para as outras pessoas os meus erros? Não é suficiente eu falar para Deus? A resposta é sim e não. Sim, no sentido que sim, Deus é o único que pode perdoar. A Bíblia é clara ao dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está lá em 1 João 1,9. Portanto, Deus é quem perdoa. Mas a cura interior ocorre quando nós confessamos os nossos erros àqueles que, de certa forma, foram atingidos por nossas decisões. Uma coisa é ouvir sobre o perdão intelectual, de forma intelectual, de forma conceitual, perdão é isso, perdão é aquilo. Outra coisa muito diferente é ser perdoado. É perdoar e ser perdoado. Então, para ser curado, você precisa ir até quem te ofendeu e perdoar. Ou ir até quem você ofendeu e pedir perdão. E aí você fala, mas no meu caso não é mais possível. Eu não tenho mais contato com a pessoa não está mais aqui, e eu ainda carrego isso comigo. Filho, peça perdão para Deus. Se você sentir a necessidade, converse com alguém de confiança, algum líder espiritual, o seu pastor. Às vezes peça ajuda, alguma terapia, mas se livre disso. Não guarde isso mais com você. Deus já te perdoou. Não carregue essa mágoa. Ou então, se você tem que dar o perdão para alguém, dê logo. Não carregue isso com você. Você está só se prejudicando. O interessante no relato de Davi é que no exato momento em que ele fala, eu errei, eu pequei, a culpa é toda minha, Urias não estava mais lá para ele pedir perdão para Urias. Naquele exato momento, Natã, o profeta, disse o seguinte, 2 Samuel 12:13, também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Um dos filhos de Davi e Batseba, sucessor do trono de Israel, Salomão, ele escreveu o seguinte, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Nesse texto a gente tem uma promessa e uma advertência. A advertência é que se você esconder os seus pecados, você não terá sucesso. Não vai prosperar. E a promessa é que se você reconhecer os seus erros e abandonar, você alcançará misericórdia, cura
interior. Existe um poder libertador, um poder purificador na confissão, em viver a verdade, em se submeter à verdade. E essa experiência é algo reservado àqueles que seguem a orientação de Deus. Só vou fazer uma ressalva aqui. A confissão, tá, queridos, não é algo que foi criado por Deus para humilhar as pessoas, para degradar as pessoas. É exatamente pelo contrário, é para ter graça, para ter liberdade. Eu tenho certeza que é isso que eu e você necessitamos. Mas também a confissão deve ser exercida com prudência. Analise se é o caso mesmo de você confessar, porque às vezes a confissão vem num contexto em que você vai trazer mais prejuízo para aquela pessoa que você ofendeu. Então analise a confissão com prudência. Se for o caso, peça orientação divina, se a confissão para ele não é suficiente. Às vezes a pessoa que você ofendeu não sabe, nem sabe que você fez mal a ela. E às vezes você trazendo isso vai ocasionar mais dor e sofrimento. Então, essa ressalva que eu faço, com prudência, com sabedoria, pedindo orientação a Deus. Recapitulando então, em primeiro lugar nós precisamos nos submeter à verdade, depois precisamos viver de acordo com essa verdade, e a terceira chave para o caminho da liberdade é: nós precisamos levar a verdade àqueles que necessitam. Anote aí no seu guia de mensagem: levar a verdade àqueles que necessitam. Todo mundo tem na vida algo que... Conhece alguém, melhor dizendo, que não está enxergando muito bem a realidade, não é verdade? Não precisa apontar para o lado não, mas a gente às vezes olha para a pessoa que é amiga da gente e fala assim: nossa, ela está desconectada da realidade, né? Não está percebendo como as coisas estão girando. Eu sei que esse é um assunto delicado, mas a tendência que a gente tem muitas vezes de ser individualista é: eu cuido da minha vida, cada um por si, isso não me diz respeito, é a vida dela, deixa ela para lá. Mas eu não estou dizendo das coisas corriqueiras do dia a dia, do tipo, esse corte de cabelo não te caiu bem, essa roupa não te favorece, essa barba, ou não ter barba, enfim. Não estou falando disso. Também é bom ter amigos que falam sobre essas coisas. Fala assim: amigo, você está indo inapropriado para a ocasião, ou você tem uma couve no dente, aí ok. É bom ter amigos que têm essa liberdade de falar isso com a gente. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos confrontar aqueles que são importantes para nós com a verdade sobre as grandes questões da vida, daquilo que realmente importa. Você está vendo um amigo seu que vive constantemente demonstrando, por sua atitude, por exemplo, que está insensível à sua esposa. Ou então você vê uma amiga que está destruindo o seu relacionamento por falta de controle emocional. Você percebe que aquele outro amigo não está tomando as melhores decisões na sua vida e que ele está um triz de desmoronar tudo. É desse tipo de coisa que eu estou falando, é de você confrontar as pessoas com a verdade sobre as grandes questões que interessam. Olha, você não está levando a sério a sua vida espiritual. Esse caminho não vai terminar bem. Quando eu era jovem, quando eu tinha a sua idade, eu fiz a mesma coisa e eu me arrependo amargamente. Você não precisa viver tudo que eu vivi para se corrigir, andar no caminho certo. Mas muitas vezes a gente pode fingir que não estamos enxergando essas coisas, ao invés de estender a mão e ajudar. Nós precisamos, de alguma forma, aprender a dizer a verdade àqueles que amamos, mesmo que isso possa trazer um pouco de dor. Agradeça a Deus se você tem esse tipo de amigo. Esses amigos se chamam de canto e dizem: olha, o que você está fazendo não está certo. Essa decisão que você está tomando não é a melhor. Essas pessoas, ao invés de você achar que elas estão se intrometendo na sua vida, elas são bênçãos que Deus coloca no seu caminho. Só que aí a gente se depara num outro ponto.
Como levar a verdade a um amigo? Como eu faço? Paulo disse o seguinte, ele já deu um conselho de como a gente deve fazer isso. Está lá no livro de Efésios. Ele falou assim, falando a verdade com o espírito de amor. Cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Fale a verdade com amor. Nessa área não há melhor exemplo do que Jesus. Jesus é o nosso exemplo supremo. No Novo Testamento, quando Jesus andou aqui com os discípulos, a gente viu por muitas vezes Jesus repreendeu. Jesus ele corrigiu. Jesus ele admoestou. Ele ensinou seus próprios discípulos. Mesmo assim, essas pessoas nunca duvidaram do amor de Cristo por elas. Mesmo Jesus corrigindo elas, mesmo Jesus colocando contra a parede, ninguém nunca duvidou do amor de Cristo por elas. Todos, à exceção de Judas, mesmo sendo corrigidos por Jesus, foram capazes de oferecer a sua vida por amor do Mestre, porque nunca duvidaram do amor de Jesus por elas. Ouçam esse texto de Provérbios aí. Grife na sua Bíblia, leia durante a semana. Uma crítica franca vale mais do que um interesse escondido. Melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. A gente precisa aprender a dizer a verdade com amor. Mas como? Em primeiro lugar, esteja certo de que a decisão que você vai trazer é importante. Será que aquilo que está acontecendo é contra a vontade de Deus? É contra aquilo que a Bíblia apresenta? E vai trazer sérias consequências para o meu amigo? Ou só é algo que está me incomodando mesmo? É capricho meu? Às vezes as coisas não passam de divergências de opinião. E como eu vi gente usando a Bíblia para falar de política esses dias, né? Se você é cristão, você não vota assim. Se você é cristão, não vota assado. Às vezes é só divergência de opinião, não é algo que Deus está incomodado. Segundo, pergunte a Deus em oração se você é a pessoa mais indicada para levar a verdade a essa pessoa, para lidar com essa questão. Às vezes você está certo, você identificou um problema real, mas de repente você não é a pessoa mais indicada para lidar com isso. Às vezes você não tem a intimidade necessária com outra pessoa, às vezes você não é a pessoa mais habilidosa para lidar com as palavras e levar com amor. Às vezes você vai com o espírito errado, o espírito de julgamento, de raiva. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o bisturi e a espada. Ambos cortam. A espada foi feita para matar, o bisturi para cortar. Não adianta você chegar lá com a palavra afiada e de repente não é você a pessoa que vai trazer a cura. Terceiro ponto, seja gentil e honesto. Lembra-se do exemplo do profeta Natã? Ele não chegou com o pé na porta do palácio lá e botando o dedo na cara de Davi. Até porque seria morto, né? Era o rei, mas enfim. Ele usou uma historinha, ele chegou com amor, ele chegou com cuidado, ele deu a volta, ele contornou, porque ele queria salvar Davi. E quarto, acompanhe a situação. Não adianta você chegar e derramar um caminhão de melancia em cima da pessoa e falar, você faz isso de errado. Era o que eu tinha a dizer, muito obrigado. E sair. Não. Acompanhe a situação. Ofereça ajuda. Ofereça um caminho. Pergunte como as coisas estão indo. Dê suporte. Esteja perto. Acompanhe. Eu quero terminar lendo o mesmo texto que a gente leu no começo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O contexto dessa mensagem é o seguinte: Jesus estava dizendo para todo mundo a verdade, queridos, começa em mim mesmo. Jesus estava falando, até que você me conheça, você não saberá o que é viver em liberdade. Você não saberá o que é verdade. Eu sei que alguns de vocês aqui ainda não tomaram a decisão de aceitar Jesus na sua vida. Ainda falta um pouquinho ali, estão ali considerando essa hipótese.
Mas Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo não falou assim: olha, eu vou mostrar o caminho. Ele não disse: olha, eu vou mostrar o que é vida. Ele não disse: eu vou mostrar para você o que é verdade. Ele falou que Ele mesmo é todas essas coisas. Portanto, se você deseja andar no caminho correto e não apenas existir, realmente viver, ou se você deseja realmente conhecer o que é verdade, o primeiro passo que você tem que dar é em direção a Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se você conhecer a verdade, que é Cristo, aí sim você vai aprender o que é liberdade verdadeira. Por que não tomar essa decisão hoje mesmo, de conhecer a Cristo de forma mais intensa? Ao sair daqui, tenha a convicção de que você deu o passo mais importante da sua vida, de conhecer Jesus de forma real, intensa, porque Ele é a razão da sua existência, Ele é a razão da sua vida, Ele é a razão da verdade, e Ele é que pode te dar uma verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Posso orar por você? Feche seus olhos. Pai querido, nós vivemos num mundo onde não é tão fácil assim encontrar o que é a verdade. Existem muitas questões, pessoas que falam de teorias, verdades que concorrem entre si, que se anulam. E às vezes a gente fica perdido no meio de tantas ideologias, de tantas questões. Mas obrigado pela segurança que o Senhor nos dá de que a verdade não é uma teoria, a verdade não é uma ideologia, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, é Jesus. Que no nosso caminho diário, na nossa lida, nas nossas questões, que nós tenhamos força necessária para reconhecer que a verdade que liberta é Cristo e que Ele tem caminho aberto para entrar no nosso coração. Que os ensinamentos de Cristo estejam conosco para que nós possamos experimentar a verdadeira liberdade. Que a paz que só Tu pode dar preencha o nosso coração e a nossa mente a partir de hoje. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero agradecer a presença de vocês, convidá-los para estar com a gente na próxima semana e pedir para você ficar mais um pouquinho com a gente. Tem um coffee break lá em cima. Hoje a gente comemora os aniversariantes do mês passado, tá bom? Tem bolo, então. E aproveite o momento para fazer novos amigos e tudo mais. E eu estou escutando aqui, então a gente tem o Eric tocando aqui pra gente um pouquinho. Então depois da apresentação do Cris e do Eric, a gente pode subir, tá bom? Uma feliz semana para todo mundo, muito obrigado.